Olha só o que o Pondé falou mais uma vez em um vídeo sobre a questão do sofrimento animal, do veganismo. Dá uma olhada. Em absoluto, não existe ninguém que eu acredito, a não ser os malucos, que são a favor do sofrimento dos animais. Mas eu acho que caberia uma pergunta, talvez a um leão, se ele é a favor do sofrimento dos animais. Vamos ter que responder, né? De novo. Eu sou o Ricardo Laurino, você está no Vegflix. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo react, mas muita gente me pediu para responder a mais uma vez as falas do Pondé. Mas antes você já sabe, já curta, já compartilha, prepara aí para você comentar também e se inscreva aqui no Vegflix. Aliás, você pode ajudar a gente também na nossa plataforma Apoia-se. Aliás, não é nossa, mas você pode apoiar o nosso trabalho. Vamos lá, dá uma olhada o que o Pondé falou dessa vez com uma pergunta que foi feita a ele sobre o que ele acha do sofrimento animal e por que ele não aborda muito esse tema. Aliás, era bom ele nunca abordar, mas vamos lá. Eu acho essa pergunta interessante pelo seguinte, porque ela me parece um fruto imediato do que eu considero as modas de comportamento, né? Bom, ele já começa falando sobre moda de comportamento. Isso é uma forma de se esquivar da pergunta, porque a pergunta não é se é moda ou não. Não importa, a pergunta era sobre a relação do ser humano, no caso dele, com o sofrimento animal. Isso faz com que a questão seja reduzida, seja diminuída a um patamar menor. É como se todo mundo começasse a separar, por exemplo, o lixo em suas casas, né, para ter uma coleta mais adequada, e isso virasse moda. E aí, se alguém perguntasse para alguém o que ele achava daquilo, isso é uma moda. Independe de ser moda ou não, a questão é se isso tem algum valor e esse valor se deve ou não ser debatido e como ser abordado e avaliado. Então ele já começa com esse viés e vocês vão ver para onde vai. O sofrimento, a natureza é uma máquina de sofrimento. Em absoluto, não existe ninguém que eu acredito, a não ser os malucos, que são a favor do sofrimento dos animais. Mas eu acho que caberia uma pergunta, talvez a um leão, se ele é a favor do sofrimento dos animais. A natureza é uma máquina de gerar sofrimento. Essa é uma fala que ele insiste em usar e que é só um fato, não é um argumento. Assim como também é fato que a nossa natureza, na verdade, a mesma natureza, desenvolveu uma capacidade nos seres humanos que não pode ser negada. E qual é essa capacidade? É a de fazermos escolhas. E negarmos essa possibilidade de fazermos escolhas diante de um entendimento de que sim, o sofrimento é algo indesejável para quem tem a capacidade de sofrer, seja um humano ou um outro animal, é simplesmente entender que o sofrimento é ruim para todos, mas decidir que eu só vou evitar esse sofrimento para um grupo, para mim mesmo ou para minha espécie. E isso, gente, é facilmente identificado como um malabarismo arbitrário, porque pega o fato sólido. Sofrer é indesejável para qualquer um que tenha essa capacidade, mas transforma em um argumento líquido que se adapta à minha vontade arbitrária. Ou seja, quando eu puder evitar o sofrimento, isso estiver em minhas mãos, eu vou agir para tal. Mas quando eu também posso evitar, mas não é muito a minha vontade, então eu jogo o argumento para a ideia de que é algo natural, que é a máquina de sofrência que a natureza desenvolveu ao longo dos milênios da história, não da humanidade, mas do universo. Entendem? Falar do leão é infantil falar assim, né? Mas vamos lá. Não tem como esperar isso do leão porque ele não tem discernimento. Além disso, ou seja, ele não tem como fazer escolhas. Por dois motivos. Primeiro, porque ele não desenvolveu esse nível intelectual que a nossa espécie desenvolveu. Isso não significa ser melhor ou pior, é uma característica humana que nos possibilita isso. E segundo, porque o leão é carnívoro. Ele precisa de carne, diferente de nós humanos, que não precisamos, somos onívoros. Inclusive o Pondé, que não precisa de nenhum produto de origem animal para ser plenamente saudável, assim como eu e todos vocês. Então falar do leão
é uma das coisas mais sem nexo, exatamente para conturbar o assunto, que é sobre nós, sobre a nossa forma de lidar, e jogar para o leão, a base de sustentação da minha própria forma de agir. Não me parece isso algo muito característico de filosofia, de uma visão filosófica aprofundada, né? É facilmente percebível isso. Né? Porque a natureza, ela é um processo, uma cadeia, em que os seres mais ou menos se alimentam, né? E alguns, inclusive, no começo do cristianismo, alguns gnósticos achavam que isso era, inclusive, prova de que o Deus que criou o mundo é mau, porque ele criou uma vida que precisa se alimentar de outros seres vivos. Bom, eu não sei se o Pondé percebe, mas esse argumento do início lá do cristianismo, de alguns dizerem que Deus era mau porque fazia essa maldade com os animais, reforça o nosso argumento. Porque exatamente essa nossa capacidade de ver que sofrer é indesejável faz com que a gente questione e tente evitar, sabendo que o sofrimento faz parte da nossa vida, mas sempre que a gente puder, tentando evitar. Ou seja, esse argumento dele reforça de que sim, a natureza é violenta, ela pode produzir violência, e sim, a nossa natureza, que é a mesma natureza, faz com que a gente tenha um impulso, uma análise, uma visão específica a respeito do assunto, que faz com que a gente evite ao máximo que seres que têm a capacidade de sofrer, sofram. Se está na nossa mão, se a gente pode evitar, por que não? Por que não? Pessoas comem alface. Imagina se um dia, como recentemente saiu um artigo muito louco na mídia em inglês, de que vegetais também se comunicavam, sabe? Plantas se comunicam, sofreriam. Eu imagino que as pessoas que acham que ser contra o sofrimento dos animais significa só comer plantas, acabariam comendo o próprio corpo, né? Porque seria a única forma de você impedir sofrimento a si mesmo. Bom, sobre as plantas, eu acho meio constrangedor até ele trazer dessa forma, porque é um erro de premissa. Estar vivo é uma coisa, estar vivo e sofrer, ter a capacidade de sofrer, é outra. E é muito básico perceber isso. Imaginem um animal tetraplégico, um cachorro, que de repente recebe um corte na sua perna. O que vai acontecer? Todo o processo do seu organismo vai lutar para que aquele corte não infeccione. O seu processo de regeneração do local, né, com a cicatrização, vai acontecer. Todos os processos que confirmam que aquela perna é de um ser vivo, é um ser que está vivo, está lutando e reagindo para se manter vivo. Mas isso não significa que o animal está sofrendo, sentindo aquele processo. Pelo contrário, pode ser que ele nem perceba que a sua pata foi cortada, recebeu um corte. Ou seja, transferir essas mesmas situações para vegetais é forçar a barra. E é claro, a gente sabe que os vegetais têm conexões, eles reagem, interagem com o meio. Isso não significa que é uma característica de um ser que sente, que sofre. Isso são coisas diferentes. Pensando bem, isso me leva a crer que, na verdade, o Pondé mais torce para isso, para de alguma forma ele se sentir melhor, do que propriamente ele usa como um argumento válido para todo o debate. Então, é claro que existe sofrimento dos animais, assim como existe sofrimento das plantas, existe sofrimento de todos os seres que são devorados por outros seres. Olha, isso ele está falando de achismo. Explicando melhor ainda, para ter capacidade de sofrer, você precisa estar vivo. Mas você não precisa ter capacidade de sofrer para estar vivo. Entendem bem isso? Então, esse discurso sobre o sofrimento dos animais, às vezes me parece um discurso um pouco teenager, sabe? É claro que pessoas podem gostar de comer isso ou aquilo. Ó, aqui algo bem sutil. Percebam que a pergunta inicial era sobre o sofrimento dos animais. E ele altera para comer carne, mas isso inverte a lógica da resposta, isso inverte o processo de desenvolvimento da resposta. E eu vou explicar para vocês por quê. Quando ele parte do princípio que outros animais comem carne e que por isso ele vai continuar comendo o que ele quer, ele encerra o assunto baseado nessa ideia de que todo mundo come, a natureza assim definiu,
esquecendo a nossa natureza, né? Mas tudo bem. E assim vai continuar. E acabou. Não tem por que mais debater. Mas quando o princípio da resposta vem baseada na questão do sofrimento animal, aí muda. Porque a gente vai avaliar aqueles aspectos que eu comentei antes, que é indesejável sofrer, e por conta disso você vai desenvolver uma postura, é a consequência natural você buscar formas de fazer com que o máximo possível a gente evite o sofrimento, seja o nosso ou de quem sofre, porque a gente tem a capacidade, entra tudo naquilo, né? A gente tem a capacidade de avaliar e perceber que é indesejável. Mas se ele fosse responder à pergunta como foi trazida para ele, né? Por que você não considera o sofrimento dos animais? Ele deveria desenvolver um raciocínio lógico que nos levaria à constatação inquestionável de que se nós podemos evitar o sofrimento de um ser que tem a capacidade de sofrer, nós vamos evitar. E isso levaria a consequências para a escolha na hora de comer, de se vestir, na hora do lazer. Mas isso ele acaba evitando esse processo lógico que desemboca em questões que, na verdade, ele prefere ficar no conforto e nessa resposta contínua e repetitiva que ele sempre dá. E que muitas vezes, para gerar mais confusão, trazem alguns elementos, falando do leão que ele citou. Mas e se você estiver na frente de um leão querendo te devorar? Você não vai se defender? Você não vai matar ele? Isso não é um sofrimento em relação ao animal? Pois é, mas eu me defenderia inclusive contra um ser humano que quisesse me matar ou que me colocasse em risco. Isso são coisas completamente diferentes da necessidade da situação específica e da nossa capacidade de escolha em situações controláveis e que de maneira alguma nos coloca em risco. Mas como o próprio professor Clóvis de Barros Filho diz, o sapo sapeia, o gato gateia, mas o ser humano tem o peso da escolha de cada ação sua em sua responsabilidade. E é a respeito disso, não é jogando para a natureza de fora da gente que a gente resolve, é na verdade assumindo essa natureza nossa da capacidade intelectual, de análise, de questionamento, que a gente deve levar em conta para responder a perguntas tão simples como essa, que é a de como a gente deve lidar com a questão do sofrimento animal, principalmente quando está relacionado a hábitos e a vontades que a grande maioria da nossa sociedade tem, e não larga a mão. Mas vão largar, eu tenho certeza. O que eu critico normalmente é aquelas pessoas que acham que porque só comem alface são superiores moralmente às outras. E, na verdade, eu até que gosto dos bichinhos, né? Bom, aí vem a questão de ser mais ou menos evoluído, ele gosta de usar isso também. E que não tem nada a ver com o assunto. A pessoa pode se achar a mais evoluída. A pessoa pode se achar um nada. São coisas diferentes, são percepções que a pessoa tem de se achar ou não, equívocos do que ela é, do que ela representa na sociedade. Isso não tem nada a ver com o simples fato de que nós podemos evitar o sofrimento de animais o máximo possível. E que isso faz parte do próprio desenvolvimento da nossa sociedade e que nesse sentido vem crescendo mais, e é por isso que esse debate se avoluma e cada vez mais pessoas questionam como a gente lida com os animais. Então, se a pessoa é evoluída, se a pessoa se acha evoluída, se a pessoa não é evoluída, se ela é um nada, o fato é que todas as pessoas podem sim colocar em prática o amplo respeito aos animais, sempre que possível, fazer escolhas que conscientemente fazem a gente entender que estamos evitando a morte, o sofrimento, a crueldade contra bilhões e bilhões de animais, que é o que acontece diariamente quando a gente faz escolhas como o Pondé quer dizer que a gente deveria fazer, como um leão. Ou seja, o critério de análise, de escolha de pessoas como o Pondé é a gente seguir o padrão do que o leão escolhe para definir isso. Me parece bem questionável, para dizer de uma forma mais simpática e tranquila. Já que eu encontrei o Pondé no Pânico, a gente já debateu a respeito disso. E eu quero ser sincero, o cara me tratou super bem, a gente conversou e tal, mas eu lamento muito que ele ainda tenha essa visão bem rasa em relação ao assunto. Vamos lá, tá terminando. Eu espero que pessoas que só se alimentam de coisas que não têm a ver com animais, eu espero que um dia, como eu disse há pouco, fique provado
que plantas também sofrem. Onde você vai parar? Bom, aí ele acabou dando o próprio tiro de misericórdia, né? Por quê? Porque ele mesmo nos fez lembrar, aliás, obrigado, Pondé. Obrigado por nos lembrar que não há evidências de que plantas sofrem como você quer dizer. Aliás, me parece, como eu disse já, muito mais uma torcida sua, o que cá para nós não tem nada de filosófico nisso, mas é humano, eu entendo, do que propriamente uma análise lógica que tenha o interesse, que tenha o objetivo claro de analisar essa questão a fundo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tava com saudade de fazer vídeo react, viu? Eu gosto, mas eu quero ser bem sincero para vocês. Às vezes me incomoda, porque o vídeo react, às vezes a gente fala coisas que meio que desrespeita as pessoas, e a gente vem numa época meio pesada, né, de cancelamento, as pessoas... Eu espero de verdade que o que eu tô trazendo aqui é especificamente sobre a questão que eu acho que acaba gerando muito malefício para os animais quando as pessoas têm essa visão. E eu sei que não é por mal, mas infelizmente acaba sendo nefasto para bilhões e bilhões de animais, algo que não precisava ser avaliado, abordado dessa forma. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Vai lá de novo, comenta, compartilha, curta e vocês sabem, né? Vegflix, o universo veg em um só canal. Até o próximo!